Por milhares de anos, o Egito tem surpreendido o mundo com feitos de construção monumental. Das eternas pirâmides de Gizé aos templos ao longo do Nilo. Seu legado foi definido por estruturas que sobrevivem a impérios e capturam a imaginação de gerações. Hoje, no mesmo deserto que um dia deu origem a essas maravilhas, o Egito está tentando outro experimento ousado em uma escala monumental. A leste do Cairo, um horizonte futurista surge da areia. Concebida tanto como uma solução para a congestionada Cairo, quanto como um símbolo da ambição nacional, essa nova cidade foi projetada para redefinir o lugar do Egito no mundo moderno. Seu plano diretor inclui o arranha-céu mais alto da África, uma das maiores mesquitas do mundo, uma catedral de tamanho recorde e um parque gigantesco, 6 vezes maior que o Central Park de Nova York. Juntos, esses projetos representam não apenas uma nova cidade, mas uma nova visão da identidade egípcia. Deixando de ser apenas um projeto, a visão está avançando. Ministérios foram realocados, torres dominam o horizonte e famílias estão se mudando. Hoje, vamos mergulhar na nova capital administrativa do Egito, megacidade, que custou 58 bilhões de dólares. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor forma de apoiar este canal. Cairo, com mais de 22 milhões de habitantes, enfrenta há muito problemas graves de congestionamento, poluição e infraestrutura precária. As ruas históricas e bairros à beira do Nilo seguem icônicos, mas o cotidiano tem congestionamentos e serviços públicos sobrecarregados. À medida que a população do Egito continuou crescendo rapidamente, ultrapassando 100 milhões em 2020, a pressão sobre Cairo se tornou insustentável. O presidente Abdel Fattah el-Sisi anunciou em 2015 a criação de uma nova capital. Uma visão ousada para aliviar Cairo, descentralizar o governo e simbolizar nova era para o Egito. A nova capital administrativa, 45 quilômetros a leste do Cairo no deserto, foi estrategicamente situada entre o Cairo e o corredor do Canal de Suez para impulsionar o desenvolvimento regional. O projeto é um pilar fundamental da Visão Egito 2030, um plano nacional de modernização, sustentabilidade e diversificação econômica. Mais que solução para o Cairo, o projeto da nova capital administrativa atrai investimentos globais e indica o ressurgimento do Egito. Parceiros internacionais têm sido fundamentais, com a China State Construction Engineering Corporation liderando o Distrito Central de Negócios. A nova capital administrativa será desenvolvida em 3 fases, até 2030, expandindo distritos residenciais, transporte e polos de negócios. O que é visível agora é apenas o começo de uma cidade planejada para crescer ao longo de décadas. Com cerca de 700 quilômetros quadrados, a nova capital supera Singapura e foi planejada para receber de 6 a 7 milhões de moradores. A cidade está sendo construída em fases, com a fase 1 focada na transferência do governo, infraestrutura central e grandes zonas comerciais. O plano diretor separa a cidade em distritos, cada um com função específica. No centro está o bairro governamental, com ministérios, novo parlamento e palácio presidencial. Ao redor dele está o Distrito Central de Negócios, um horizonte com mais de 20 arranha-céus, incluindo a Torre Icônica. As zonas residenciais incluem apartamentos de luxo, condomínios fechados e habitações populares planejadas. Um bairro diplomático é reservado para embaixadas, enquanto distritos culturais abrigam museus, bibliotecas e teatros. Um dos aspectos mais ambiciosos é o Parque do Rio Verde, um vasto parque linear que se estende por 35 quilômetros pela cidade, projetado para ser 6 vezes maior que o Central Park de Nova York. Ele formará a espinha ecológica da cidade, integrando espaços verdes com redes de transporte e servindo como um centro de lazer e recreação. A nova capital administrativa busca ser uma cidade inteligente, com infraestrutura digital, vigilância integrada, energia renovável e serviços com inteligência artificial. Fases futuras prevêem um aeroporto dedicado,
polos tecnológicos e um ecossistema de transporte totalmente integrado, conectando a nova capital administrativa ao Cairo e ao corredor do Canal de Suez. O destaque arquitetônico da nova capital é a torre icônica, concluída em 2024, Ondagenschielse. Com 394 metros de altura e 77 andares, é o edifício mais alto da África. Construída pela Corporação Chinesa de Engenharia de Construção do Estado, com técnicas avançadas de concreto, por deslizamento e revestimento de vidro, a torre abriga escritórios, residências e hotel. O Distrito Central de Negócios tem mais de 20 torres, a maioria em construção avançada até meados de 2025. Inclui arranha-céus comerciais e de uso misto que dão à cidade um horizonte futurista. No futuro, virão torres ainda mais ambiciosas. O Obelisco Capitale, um arranha-céu megatol proposto com 1 km de altura inspirado em antigos obeliscos, superaria o Burj Khalifa de Dubai se fosse construído. O financiamento e o planejamento técnico ainda estão pendentes, mas a aprovação mostra a crescente ambição do Egito. No horizonte está o MAOS, a Torre Internacional Forbes, arranha-céu de 50 andares e US$ 1 bilhão americanos, uma das primeiras torres de escritórios do mundo, movidas a hidrogênio e com emissão líquida zero de carbono. Prevista para 2030, levará a construção sustentável a outro nível. Assim, enquanto a torre icônica já coroa o horizonte, a próxima década pode ver o Egito abrigando alguns dos arranha-céus mais avançados do mundo. Além dos arranha-céus, a nova capital administrativa destaca marcos culturais e religiosos. A Catedral da Natividade de Cristo, inaugurada em 2019, é a maior igreja do Oriente Médio. Construída em tempo recorde, ela simboliza a inclusão religiosa e já está em uso ativo. O Centro Cultural Islâmico Mizar, também conhecido como a Grande Mesquita, concluído em 2023, é uma das maiores mesquitas do mundo, com capacidade para 107 mil fiéis. Ela quebrou 3 recordes mundiais do Guinness: púlpito mais alto, maior e mais pesado lustre, destacando-se como vitrine global da arquitetura islâmica moderna. A nova capital administrativa abriga o Museu das Capitais Egípcias, que mostra a história do país por suas antigas capitais, e uma nova Biblioteca Nacional. Um bairro diplomático está em construção, com as embaixadas previstas para se mudarem nos próximos anos. Olhando para o futuro, locais culturais adicionais, incluindo teatros, casas de ópera e distritos de museus ampliados, fazem parte dos planos de longo prazo. Esses projetos visam estabelecer a nova capital administrativa não apenas como um centro administrativo, mas também como uma capital cultural para o futuro do Egito. Talvez o elemento mais inovador seja sua visão verde. O Parque do Rio Verde abriu parcialmente, com 10 km prontos e custo de US$ 600 milhões. Após a conclusão, receberá até 370 mil visitantes por dia. O parque integra trilhas para caminhada, ciclovias e corredores de transporte elétrico, com jardins paisagísticos, lagos e áreas esportivas. Também servirá como a espinha dorsal ecológica, conectando todos os bairros. Distritos residenciais estão sendo construídos em paralelo. Aproximadamente 1.500 famílias já se mudaram para apartamentos inteligentes e condomínios fechados. No entanto, a maioria são empreendimentos de alto padrão, com habitação acessível prometida, mas ainda limitada. No futuro, a cidade pretende ampliar bairros ecológicos, centros de mobilidade inteligente e infraestrutura de energia renovável para fortalecer seus objetivos sustentáveis. O Parque do Rio Verde seguirá em expansão até o final da década de 2020, quando os 35 quilômetros estiverem concluídos. O transporte é essencial para conectar a nova capital administrativa ao Cairo. O trem leve Cairo NAC foi inaugurado em julho de 2022, com 70 quilômetros e 12 estações. Atualmente, ele transporta passageiros diariamente a até 120 km por hora. O monotrilho do Cairo, linha elevada sem condutor, está em construção. Originalmente previsto para 2023,
Ele foi adiado, mas espera-se que seja inaugurado no início de 2026. Quando operar, ligará o Cairo à nova capital administrativa, diminuindo a dependência de carros. Rodovias já conectam a cidade e um novo aeroporto a leste da nova capital administrativa está planejado para fases futuras. Dentro da cidade, ônibus elétricos, bondes e sistemas inteligentes de tráfego também fazem parte da visão, mas ainda não foram implementados. Em resumo, o Egito construiu a espinha dorsal, o Light Rail Transit, enquanto os próximos anos vão determinar quão perfeitamente a nova capital administrativa vai se integrar ao Grande Cairo através do monotrilho, aeroporto e sistemas de transporte inteligentes. Apesar de sua escala e velocidade, a nova capital administrativa enfrenta sérias preocupações, especialmente quanto à acessibilidade financeira. Os preços das moradias colocam a cidade fora do alcance de grande parte das classes média e trabalhadora do Egito, levantando temores de que ela possa se tornar um enclave para a elite, em vez de uma solução para a superlotação do Cairo. O peso econômico é grande, com o Egito sob programas do Fundo Monetário Internacional e enfrentando dívidas. O custo subiu para 58 bilhões de dólares, acima dos 45 bilhões, gerando críticas. A grande dependência de investimentos e construtoras chinesas gerou mais questionamentos. O apoio chinês acelerou o progresso, mas críticos alertam para riscos de dívida e dependência do Egito se os retornos imobiliários e de investimentos forem menores que o esperado. Desafios ambientais aumentam a complexidade. Criar uma megacidade no deserto gera dúvidas sobre o uso da água, sustentabilidade e gestão do calor extremo. Riscos futuros também pairam no horizonte. Se o financiamento diminuir, fases futuras podem parar, deixando áreas da cidade inacabadas. Se as famílias não se mudarem em grande número, a cidade vai carecer da vitalidade necessária para o sucesso. Ainda assim, os benefícios são claros. O projeto já gerou dezenas de milhares de empregos na construção civil, impulsionou o setor de materiais de construção do Egito e entregou projetos icônicos como a Torre Icônica, a Grande Mesquita e o trem leve, Light Rail Transit. Ele mudou o centro administrativo do Egito, dando ao país um novo horizonte para competir com megacidades globais. No futuro, com o monotrilho inaugurado, o Parque do Rio Verde concluído e a Torre Internacional Forbes construída, a cidade pode virar referência em desenvolvimento urbano sustentável e inteligente na África e Oriente Médio. Seu bairro diplomático pode aumentar o prestígio global do Egito, abrigando embaixadas e eventos internacionais em um centro moderno e seguro. A nova capital administrativa está avançando rapidamente, os ministérios já se mudaram, torres dominam o horizonte e famílias estão se mudando para novos bairros. Prevista para se desenvolver em 3 fases até 2030, a nova capital do Egito ainda está em construção, mas sua transformação do deserto em metrópole já está avançada.